Estonomato patros, kaitu huiu, kaitu hagio pneumatos. Haile Maria, que haritomene, o Kyrios metassu, eulogemene su, engiunaixi, kai eulogemenos, o carpos, tespo iliasu, Jesus. Hagia Maria, Theotoke, proselfo, hyperhemon, ton hamar dolon, nun kai enterrora tutanato remon. Estonomato patros, kaitu huiu, kaitu hagio, pneumatos. Amém. Muito bem. Nós vamos hoje trabalhar a nossa apostila de verbos, né? Espero que a gente consiga trabalhá-la inteira em 1 hora. Se não der, a gente trabalha o que faltar na aula seguinte. Nós começamos pela Ave Maria e, como sempre, temos um trecho em grego aqui no quadro, né, já no início da aula. E vocês são plenamente capazes de ler. Eu esqueci de colocar aqui a referência do livro do Evangelho. Não lembro agora o versículo exatamente. Mas então traduzam o que está aí no quadro. Versículo 8. Igual em mim, o verbo em mim, estão carecas de saber, né? É o verbo ser. É o verbo eu sou. Então, é igual em mim, eu sou. O alfa e o ômega. Legei kyrios hotheos. O hotheos. Literalmente, aqui é o verbo legó, né? Na terceira do singular. Lego, legeis, legei. Então, ele diz, né? Diz o Senhor Deus. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. É uma frase, enfim, é um versículo bem conhecido, né? Eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo eu sou o princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é o último. Né? Isso aqui aparece no Sírio Pascal. Não só no Sírio Pascal, né? Está presente até mesmo na aparição de Nossa Senhora de Fátima, sabiam disso? As mãos postas de Nossa Senhora de Fátima, em posição de oração, a imagem de Nossa Senhora de Fátima está assim, né? Assim, e aqui atrás, né, o ômega, e aqui na frente, o alfa. Aqui é um A, né? O alfa maiúsculo é o mesmo A nosso. Então, veja que coisa misteriosa. Né? Muito bem. Então, dando seguimento aqui, pessoal, nós temos a nossa apostila que ficou aí com o número 13. A gente saltou alguns números porque a aula de revisão durou 3 aulas. E acredito que todos já tenham recebido aí pelo WhatsApp. Então, tem um texto aqui na apostila que dá continuidade uma primeira apostila sobre verbos que nós demos, que é por volta da aula 4, 3, por aí. E vocês vão ler o conteúdo da apostila, isso aqui tem que ler com calma em casa, eu não vou aqui perder tempo de aula lendo, né? Não faz sentido. Eu vou dar o que vocês precisam para ler e compreender o texto. Tá? A noção de conjugação já é conhecida para nós. Né? Conjugação é aquele padrão que um verbo tem nas suas diversas... em questão, em termos de número e pessoa, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, quer dizer, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse padrão que nós observamos se chama conjugação. O modo, nós também já trabalhamos a noção de modo, né? Pode ser indicativo, subjuntivo, também chamado conjuntivo, né? Porque o subjuntivo ele implica sempre a presença de uma conjunção. E outros modos, como o modo optativo, seria aquele, se eu pudesse,
né? Que ele possa, né? Eu gostaria de poder ter, enfim. Isso é um modo bastante raro no Novo Testamento, o modo optativo. A gente, na verdade, com o indicativo, a gente vai matar, assim, 80% dos casos. E aí, a gente encontra de novo, novamente, pela segunda vez. Eu estou colocando pela segunda vez aqui, porque já faz tempo que a gente vê essas noções. É a noção de tempo e aspecto. Aspecto é uma novidade da língua grega. Não é que não esteja presente no português como fenômeno, ele está presente, mas poucos gramáticos da língua portuguesa explicam o que seria o aspecto, né? Até porque não acontece no português como no grego, em que as raízes mudam conforme o aspecto. Agora, a noção de aspecto ela está presente. Aquele livro do Otto Garcia, que eu mandei, acho que um aluno pediu para ele mandar um texto do Otto Garcia, em que ele explica ali e dá exemplos na língua portuguesa com a noção de aspecto, né? Depois a nossa equipe pode colocar no Facebook a xerox daquele texto. Então, a noção de aspecto que a gente viu, ela se desdobra em três. Eu tenho um aspecto durativo, o pontual e o resultativo. Né? A noção do pontual, eu estou usando essa nomenclatura aqui, que eu acho que é mais didática, porque ela abrange o auristo, mas não se esgota nela. Então, o infinitivo, por exemplo, fazer, né? Ter. Essas palavrinhas que estão no que a gente chama de modo infinitivo, elas não nos transmitem uma ideia de tempo estendido, né? Nem de ação acabada. Portanto, o infinitivo pode ser considerado um aurístico, por assim dizer. Então, eu estou usando essa nomenclatura pontual que abrange o que nós conhecemos por auristo, e ele tem uma noção de passado nele, né? Eu fiz, eu disse, enfim. Mas não só, implica também a noção pontual, pode implicar também o infinitivo, ter, fazer, tá? E também até mesmo o futuro. Se eu digo eu farei, né? Não está dito, não está especificada a extensão do tempo, muito menos o resultado dela, o efeito dessa ação. Então, podemos dizer que o aspecto pontual, ele envolve o que nós conhecemos já por auristo, o futuro aurístico, sim, um futuro, não é o estarei fazendo, que aí já é um resultativo, é um durativo, mas eu farei. E o infinitivo, tá? E o resultativo, ele não é apenas uma noção de passado, eu tenho feito, mas é também uma noção de presente. Existe o que se chama de tempo perfeito, no grego, a gente vai ver, é um dos últimos tempos que a gente vai trabalhar, ele é uma noção de presente na língua grega, só que é um presente perfeito, né? Tudo está consumado. Se a gente for ver, isso realmente está no... É um participio passado, né? O escrito em português, mas o verbo está no presente, tá? Então, essa é uma noção, é bastante interessante, o uso do perfeito. Vou fazer uma pausa aqui no vídeo, não tem, né? Só tem que encerrar. Tá tudo bem aí, Vera? Sim. Precisa parar aqui? Não? Se precisar, você me avisa, tá? Sim. Deixa eu me voltar fazendo. Vai continuar. Bom, e aí, pessoal? Seguindo aqui, a gente já viu também as noções conceituais de voz, das vozes ativa, média e passiva. Tá? Ativa, média e passiva. O que acontece? A voz ativa o sujeito é o agente da ação. Perfeito. A voz passiva,
há alguém que sofre uma ação e há um chamado agente da passiva, né? O livro foi lido por Jorge. Jorge é o chamado agente da passiva. Passiva por quê? Porque o livro sofreu a ação da leitura. Perfeito. E aí é língua portuguesa. Só que o grego tem uma novidade, que é a chamada voz média, que não é nem ativa nem a passiva. Nem é também uma média ponderada ou geométrica entre as duas. É uma outra coisa. Que outra coisa é essa? É a ação em que o sujeito faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Primeira situação. Mas também aquela situação em que o sujeito faz uma ação em benefício próprio. Ou ele faz uma ação com um interesse de beneficiar-se dela. Tá? Mas a noção mais comum que vai aparecer para a gente no Novo Testamento é realmente a noção reflexiva, né? A noção do sujeito que faz e sofre ação. Do tipo, eu me lavo. Aqui o exemplo que está na apostila, né, do verbo luo. Não confundir com o verbo luo, que é o verbo soltar, desatar. Né? Quando Jesus diz, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Esse desligar é o luo. Seguindo. Então, o que vai acontecer para a gente aqui, no caso do presente, é uma boa notícia, que, embora a noção de voz média e voz passiva sejam diferentes uma da outra, tá? São diferentes conceitualmente, tudo bem. Mas no caso do presente e de outros tempos, vai acontecer uma coincidência morfológica, uma coincidência das formas das palavras. Ou seja, elas vão ser igual do ponto de vista da escrita. Elas vão ser escritas da mesma forma. É aqui na página, Verinha. 1, 2, 3, 4. Página 4. Presente do indicativo da voz média e da voz passiva. Então, vocês já entenderam o que é uma voz média e o que é uma voz passiva, certo? São coisas diferentes. Uma coisa é eu dizer, eu me lavo. Outra coisa é eu dizer, eu sou lavado. Eu me lavo, eu faço ação e sofro ação. Eu sou agente paciente. Eu me lavo. Eu sou lavado é voz passiva e não média. Eu sou lavado, eu apenas sofro ação. Então, do ponto de vista até teológico, né, nós somos lavados, né, pelo batismo ou pela graça, né, por Jesus. Né? Nós somos salvos, não é que eu me salvo, nós somos salvos. Nossa, é bem diferente, né? Dizer que eu me salvo a mim mesmo, ou de que eu sou salvo por Cristo. Eu me salvo a mim mesmo é uma voz média. Eu sou salvo por Cristo é uma voz passiva. Certo? O que acontece? O problema é que no presente elas são escritas da mesma forma. Então isso pode causar alguma confusão na hora de interpretar. Certo? É preciso estar atento, portanto. E aí a bateria de exercícios que eu trouxe para hoje explora isso. Então, quais são essas desinências da voz média e da voz passiva, que são idênticas? Mais uma vez, idênticas na sua forma, mas não no seu sentido. São as seguintes. Eu peguei aqui o verbo lavar-se, né? Ó. Vou fazer assim, ó. Fazer assim. Estou colocando esse hífen aqui, ó, só para a gente destacar, tá? A gente destacar a desinência da raiz, tá? É o verbo liu. No caso da voz média e da voz passiva, as desinências vão ser as seguintes: liu, ó, mai. Aliás, eu vou destacar mais ainda. Eu vou destacar esse ó. Vocês já vão entender por quê. Lu, ó, mai. Esse hífen aqui é invenção minha e dos gramáticos, tá? Ele não existe. Ele é escrito normalmente Lu, ó, mai. Aliás, a língua começa como... a língua é um fenômeno auditivo.
antes de tudo, né? Depois que veio a escrita, né? Então, as pessoas começaram a falar lua, mas ninguém falava com hífens, né? Mas isso aqui é para a gente, analiticamente, gramaticalmente, analisando as coisas, a gente vai ver que isso é uma raiz, isso aqui é chamado vogal de ligação, ou vogal de ligação. E aqui é a desinência número pessoal, tá? Então, eu me lavo, tá? Ou seja, não existe, no grego aqui, o chamado eu me lavo ou eu sou lavado, né? A voz passiva e a média, são coincidentes aqui no caso. Não se usa, como em português a gente usa o pronome, eu me lavo. O grego, então, é o luomai, que já tem a ideia do mi dentro, entende? Luomai. E aí, vamos seguir com as desinências. Calma, não está assim na mochila, já vou explicar o que aconteceu aqui. Tá? O eu. A Mocha Music, lembra do fim da apostila anterior de revisão. E esse Axé Music vai nos acompanhar para sempre. Pelo menos nos chamados tempos primários. Né? Os tempos primários, em grego, são o presente, o futuro e o perfeito. Portanto, os secundários são o auristo, o imperfeito e o mais que perfeito. Então, os secundários são chamados também de tempos históricos. O secundário envolve o passado. Portanto, e o primário envolve o presente, está na apostila. O presente e o futuro. O que significa? Por que essa divisão de primário e secundário? Porque essas desinências, a gente já viu, o, eis, ei, homem, eteusim, e essas aqui, da voz média passiva, elas são desinências de tempo primário e elas vão se repetir. Né? Por exemplo, o futuro vai se fazer com as mesmas desinências. Tá? Porque eles são todos chamados de tempo primário. E aqui eu vou completar um lua. Lu, 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 lu. Certo? Aí é decorar, mesmo fazer no caderno, em voz alta, de preferência. Né? Essa musiquinha que vai se repetir, lua, mai, lue, lueta e luometa, né? É importante. Bom, o que aconteceu aqui? Aqui, é muito comum acontecer esse fenômeno aqui na segunda pessoa do singular. O que acontece aqui é o seguinte. Em grego, existe um fenômeno linguístico, que é um fenômeno linguístico que acontece em todas as línguas, que é uma corruptela. Não dessa forma, mas em toda língua tem esse tipo de corruptela. O francês tem demais, o português tem também. Sabe, aquela coisa do... Por exemplo, um caso bem banal. Aqui no Paraná se diz os piá. Os no plural e piá no singular. Né? O que aconteceu com essa? Caiu. Você está entendendo? No Nordeste tem outro, a gente não diz piá, mas tem os cabra, por aí vai. Tá? Então, o que acontece na língua grega é o seguinte, é o fenômeno da queda do sigma intervocálico. O que vai acontecer? Eu tenho um sigma entre vogais, espremido entre vogais. Ele vai cair. Que nem o S dos piá. Certo? Então, isso aqui era a desinência original. Olha como é bonitinho, olha como é coerente. Mais sai tai. Mais sai tai. Meta, ste, intai. Né? Dá pra a gente fazer mais uma musiquinha, né? O que vai acontecer aqui, só nesse caso aqui, é uma exceção. Por quê? Vai acontecer esse fenômeno. Então, esse S vai cair. O S caindo, pessoal, vai ficar só o Y e o alfa e iota. Certo? O Y e o alfa e iota. Aqui vai acontecer mais uma transformação. Vocês lembram lá da primeira aula de alfabeto
que existem vogais longas e vogais breves. Sim. Lembra disso? Por exemplo, o ômicron, ele é breve. E o ômega é longo. Pois é, o ômicron, o pequeno O. E o ômega, grande O. Esse grande significa longo. E o breve, o pequeno é breve, certo? O alfa, pessoal, ele pode ser breve e longo. Né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu tenho 3 vogais. Tá? Esse alfa, ele vai se transformar num alfa longo. Né? Sendo coerente com a sua estrutura de alfa. A mesma coisa acontece com o Y. É para um paralelo, digamos assim. O ômicron está para o Y, assim como o ômega, estou inventando isso aqui, tá? Está para o eta, ou seja, o eta é a versão longa do Y. Assim como o ômega é a versão longa do ômicron. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte. Aqui. Nessa fusão, aqui é aqui é uma fusão. Certo? Uma reação química. Ó, o sigma, vocês já viram que ele já caiu fora nessa briga, tá entendendo? Aqui aconteceu um choque, entendeu? Aqui aconteceu uma bola dividida. Entendeu? Nessa bola dividida, o sigma foi o primeiro a perder. Entendeu? Cai fora, sigma. É que nem aquela história do 0 e 1, né? Esse já tá fora da brincadeira. Tchau. E agora ficou o ditongo e ficou o epsilon. Certo? Beleza. Isso aqui vai acontecer uma reação química. Eles vão lutar aqui, um vai ter que ceder, um vai ter que abandonar a sua característica para ceder ao outro, e as duas coisas vão acontecer. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. No final das contas, vai acontecer isso aqui, ó. Bom, daqui para cá, vai acontecer isso aqui, ó. O eta. Por quê? O eta conservou características de Y, digamos assim. Mas ele não é o Y porque ele é longo. Aí o alfa fez prevalecer a sua não brevidade, ou a sua, como se diz isso? O seu caráter longo. Não pode ser Y porque o alfa diz, não, Y não aceito. Alguma coisa minha tem que ficar. Eu sou longo. Eu sou longo, eu pode até não ser um alfa, mas não vai ser Y também. Aí eu não aceito. Aí, então tá bom. Então vai ser um eta. Entendeu? Que é a versão longa do Y. E aí, nessa história, com duas forças dessa tão grande, o iota teve que se encolher. Disse assim, rapaz, eu não... Deixa eu ver. Reserva um espacinho pra mim. E deixei pelo menos subscrito. Entendeu? Pequenininho. Teve que ficar humilde, entendeu? Então, tudo isso... Todo esse processo mitológico que eu contei, não é mitologia, porque isso acontece. Histórico-químico. Se aqui se pode dizer assim, se é que se existe, é só para explicar que essa desinência original tá, vai se transformar em UA. Eta e iota subscrito. Essa explicação é boa. Ficou bem inteligente. Porque senão você diz assim, mas o que houve? Que é esse padrão aí quebrou o padrão? Mas é exatamente isso que aconteceu, pessoal. Isso aqui eu não estou inventando, não. Eu já vi alguns gramáticos dando esse tipo de explicação em outros casos. Não me lembro se nesse. Eu não sei agora se eu inventei essa história ou se eu estou reproduzindo o que eu ouvi. Mas o fato é que isso vai acontecer em outros lugares. Aliás, tem uma gramática que eu até indiquei para vocês, que ela tem uma tabela do resultado de todas essas fusões. Essas alterações tem até a tabela. Tem. Não sei se eu trouxe ela hoje aqui. Não sei se existe, mas deu para entender. Não, existe. Não, eu não trouxe essa gramática. Eu trago na próxima aula, tá? Que ela tem o resultado de todas essas fusões. Então, por exemplo, isso vai acontecer em outros casos. Você tem assim... Epsilon, o caso que eu mais me lembro agora é o epsilon com alfa que vai dar sempre eta.
Mas você tem ômicron com alfa, que vai dar ômega, ó, pelo mesmo motivo. Tá? E por aí vai. Aquela tabelinha anterior que você fez aí, antes desse resultado final, você disse que o breve, ele se transformaria no Y. E Não. o ômicron... Não é que se transformaria. Aquela aqui que eu fiz aqui no que tinha? Isso. Não, é que assim, é um paralelo que eu estou fazendo. Sabe aquela coisa da matemática, assim? Sim. 2 está para 4, assim como 3 está para 6? Sim. Né? 2 está para... Que eu posso também ler como... Né? Esse aqui está proporcional a esse também, né? Sim. O que é que acontece? O ômega... Não sei. Brinca ali, meu filho. O ômicron está para o Y, assim como... Vamos colocar aqui na matemática. O ômicron está para o ômega, assim como o Y está para o eta. Entende? Sim. Razão e proporção. Curto e longo. Curto e longo, entendeu, Vera? É uma proporção matemática, vamos chamar assim, entre aspas. É uma relação. Por que eu estou colocando essa relação? Não é que o ômega vai se transformar no Y ou vice-versa. É que o ômega, ele é a versão longa do ômicron. Assim como o eta é a versão longa do Y. Entendeu? É isso. Tá? Bom. Maravilha. Então, essas são as desinências da voz média e da voz passiva. Não é que elas sejam a mesma coisa. A voz média é uma coisa, a voz passiva é outra. O sentido é totalmente diferente. Porém, aconteceu essa coincidência morfológica, que vai causar problemas de interpretação lá no futuro, porque se a gente vê a palavra luômetra no texto, a gente tem que ir com muito cuidado. A gente não sabe se ele está dizendo eu me lavo, ou nós nos lavamos, ou nós somos lavados. Tá? Muito bem. Então agora, eu vou mandar para vocês. Ele não está aqui, meu filho. Brinca lá. No fundo. Ele não está aí. Fred, Sim. aquela outra conjugação ali no teta, né? Aqui? Aquela outra não tem teta. Por que ele no teta ele pôs no total? Daqui para cá? Embaixo, o último então. Aqui? Não, é que é o seguinte, ó, isso aqui é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? O teta é uma letra e o tal é outra. Tá? Então, assim, esse tipo de, digamos assim, de questão, ela não se coloca aqui. Porque é como a gente diz assim, sei lá, eu canto, tu canta, eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos. Vós cantais, eles cantam. Pronto. Eles cantaram e eles cantarão. Tá? Cantaram. Um hino. Eles cantaram. E eles cantarão, que é no futuro, né? Aqui é no passado, né? E aqui é no futuro, em português. Um eu uso M e o outro eu uso ao tio, né? Mas por quê? Bom, é um fenômeno mesmo da língua, entende? Não é que tem esse tipo tenha que acontecer esse tipo de repetição aqui, tá? Aqui é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então é luon, mai, lue, luetai. Luometa, lueste, luontai. Tá? Tá. Seguindo. Significa que não tem, teoricamente, que seguir lá. Não tem. Aí não tem padrão, Tem tá? padrão. Tá? O máximo de padrão que há é esse que a gente está colocando aqui. Ou seja, eu tenho uma raiz que se repete até o fim. Eu tenho vogais de ligação que seguem
Hashtag um Axé Music. O, E, O, E, O. E essas vogais de ligação vão nos acompanhar durante boa parte da nossa caminhada. E a gente tem as desinências número pessoais, que especificam. Que se trata da primeira pessoa do singular, segunda do singular, terceira do singular. Primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Muito bem. Seguindo na nossa apostila. Aqui a gente terminou, a gente estamos com meia hora de aula. A gente poderia fazer exercício, mas eu acho melhor esperar a Vera voltar. Voltou a Vera. Voltou a Vera. Exercícios. Então vamos para os exercícios? Então vamos começar, já que temos aqui, já sabemos o presente. Não vimos o futuro, né? Vamos ver o futuro rapidamente, então, para a gente poder. Pode ser que a gente encontre o futuro aqui na apostila. Não sei se nessa que eu passei, essa aqui que a Liara ajudou a montar, é essa que eu passei para vocês aqui. O gabarito são os próprios versículos bíblicos, quer dizer, as referências bíblicas. A gente tem futuro aqui? Como é que foi? Vocês conseguiram fazer bem? A primeira folha. O ajuda do português e inglês, sabe? O inglês ajuda muito. Né? Sabe por que o inglês ajuda muito? Porque o português ajudava. No começo do século XX, né, se preservava a escrita etimológica, a grafia etimológica. Só que andaram fazendo essas reformas ortográficas em português e a gente foi perdendo a referência. Né? Bom, aqui tem meia hora até fazer uma pausa aí para ver como é que a gente resolve essa questão. E deixa eu dar o futuro aqui, só para a gente fechar essa primeira hora de gravação aqui. Então, vou apagar aqui, tá? Opa! Vou ter que apagar. É muito ceboso. Para ficar, assim, inteiriça essa gravação nossa de uma hora, com a voz média e o futuro. Tá? Então, vamos usar aqui o verbo... Vamos mudar de verbo. Vamos usar o verbo mais, assim, usado como paradigma na gramática. Bastante parecido com o anterior. Cuidado para não confundir. Liu. Olha a diferença. Não é o verbo lavar aqui. O que eu acabei de apagar é lu. Esse aqui é o desatar, ou desligar, ou desamarrar. Esse aqui é o liu. O que acontece é que ele é um verbo tão regular, tão padronizado, assim, é a palavra regular mesmo. Tão camarada, que os gramáticos utilizam esse verbo como paradigma, e você vai ver todas as formas dos tempos e tal, ele sempre como o paradigma. Vamos usá-lo aqui, para a gente aprender aqui o futuro. Então eu tenho liu, certo? Desligar, desatar, desamarrar. Tranquilo, né? Presente. Aqui vamos botar primeiro o presente. You, é isso. You, você consegue inventar assim, mas... You, men. You, te. E you, sim.
O, eis, ei, omen, ete, usim. Tá? Isso aqui é o presente do indicativo ativo. Certo? O axé também dá para adaptar. O axé é assim, porque isso aqui é um O. É um som de O. Sabe? Um O longo. Tá? Ó. E aí o axé music é O, E, O, E, O. Tá? Perfeito. Então, aí como ficaria o verbo lhe, o, no presente da voz média e passiva? Aquela desinência que a gente acabou de apagar. Então fica lhe, homem, lhe, ei, lhe, etai, lhe, ometa, lhe, este e lhe, ontai. Mas aqui é na voz ativa. Lhe, o, lhe, eis, lhe, ei, lhe, homem, lhe, ete, lhe, us. Presente do indicativo da voz ativa. Agora nós vamos fazê-lo no futuro. Como é que fica no futuro? A coisa mais fácil do mundo. O que vai acontecer é que bem aqui no meio, exatamente, é a coisa mais fácil do mundo, é o futuro em grego. Eu vou colocar um sigma bem aqui, ó. Bem aqui. Entre a radical e a desinência. Mais precisamente, entre o radical e a vogal de ligação. Tá? Sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui, sempre aqui. Tá? Então fica... Precisa escrever? Precisa, né? Mais claro. Agora eu gosto de ouvir esse. Eu gosto desse ouvir esse. Eu fico preocupado quando eu não ouço. Tem sentido, né? Então, olha. You só, you seis, you sei, you somen, you sete, you susim. Perfeito. E o verbo paideuo, que é o verbo educar. Primeiro no presente. Paideuo. Sim. Paideuo. Paideues. Paideuei. Paideuomen. Paideuete. Paideusim. E no futuro? Paideu só. Paideu seis. Paideu sei. Paideu somen. Paideu sete. Paideu susim. E o verbo acuo, de ouvir, daí da palavra acústica. Sim. Primeiro no presente. Acuo, acueis, acuei. Acuomen, acuete, acusi. E agora no futuro? Acuso, acuseis. Acusei, acusomen, acusete, acususim. Perfeito. E agora o verbo... Deixa-me ver. Tem que escolher bem o verbo. Porque tem as exceções. O sigma ali, então, entre a radical e a vogal de ligação, ele vai indicar sempre futuro. Sim. Necessariamente, essa é uma regra. Ele vai estar ali. O sigma vai aparecer ali. Sim. Sempre que for futuro. Isso. Isso. Só que aí tá, as exceções, não é que ele não vai aparecer, sempre. Sempre vai, mas sempre. tem exceções. Me expressei mal. Não é exceção. É que ele pode aparecer disfarçado. Que são os 3 casos que estão na apostila do disfarce do signo. Não vamos chamar de exceção, vamos chamar de disfarce. Mascarado. Tá? Antes disso, tá aí um verbo lindo. Já falei essa palavra para vocês. Leu o que significa? Crer, exatamente. A palavra é pistis. Fé. É pistis, a fé. Tá? Uma das palavras mais lindas da língua grega. Então, como é que fica o verbo pisteuo? Pisteuo no presente primeiro. Pisteueis. Pisteueis. Pisteuei. Pisteumen.
Pisteusi. No sim. E no futuro? Pisteussó, pisteuseis, pisteucem, pisteussó, pisteusus. Show. É isso aí. Matamos. Matamos o futuro. Matamos o presente, o indicativo da voz ativa e da voz média e da voz passiva. Matamos o futuro do indicativo da voz ativa. E também da voz média. Para fazer a voz média, vocês pegam aquele mai, ei, etai, que eu acabei de apagar. Está aqui na apostila. É porque essa eu apresentei hoje, então não está fresco na memória de vocês. Mas esse aqui, ó. Omai, ei, etai, ometa, este, ontai. Você pega aquilo ali. Da voz média. No caso do presente, ele é só da voz média. No caso do presente, ele é da voz média e da voz passiva. No caso do futuro, é só da média. Vai ficar. Vamos colocar. Yu somai, yu sei, yu setai, yu someta, yu sesfe e yu sontai. É só pegar, apagar esses daqui, que são da voz ativa, tá? Apaga os da voz ativa e cola os da voz média. Certo? Então nós matamos o presente. Nós vamos fazer bastante exercício, tá, pessoal? Para poder fixar. Isso aqui é a primeira apresentação. Nós matamos o presente do indicativo da voz ativa e o presente do indicativo da voz média e passiva, que coincidem na sua forma, embora não no sentido. Nós matamos o futuro da voz ativa e o futuro da voz média. Tá? O futuro da voz passiva não é nem um bicho de 7 cabeças. É facílimo. Mas, antes de a gente passar para ele, vamos trabalhar aquelas 3, eu não diria exceções, mas disfarces do sigma para fazer o futuro. Eu falei para a Verinha. Então vamos lá. Na apostila, eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui. O que é que acontece? Nós conseguimos fazer aqui facilmente Liu só, Liu sei, Liu sei, Liu somen, Liu sete, Liu sim. E pai Deus, só pai Deus, seis pai Deus, sei, e etc, etc. E qual for outro, pisteu, tal. Por quê? Porque são verbos cuja desinência, no meu pessoal, né? Ela é antecedida por vogal. Né? Como o sigma vai entrar bem aqui, então ele encaixa facinho. Pisteu só. É uma necessidade que tenha o vogal de ligação nesse caso. Em todo caso. Em todo caso. As vogais de ligação vão estar sempre. Um tempo lá, não vou nem antecipar para não confundir. As vogais de ligação estão sempre conosco. O Axé Music está sempre. Tá sempre. O que vai acontecer? Vocês repararam que quando a gente foi fazendo esse exercício aqui, em que eu nem sequer escrevi no quadro e vocês mesmos foram cantando a conjugação do verbo, eu escolhi verbos pisteu, acuo, qual foi o outro que eu escolhi? Liu, enfim. Que são verbos que não caem no disfarce. Quais são as 3 situações de disfarce? Deixa eu apagar aqui para o disfarce do sigma. É a mesma regra, só que ele vai aparecer disfarçado. Jogos escuros, entendeu? Só para dar uma confundida nos centavos. Vocês lembram do verbo blepo? É o verbo ver. Tá? Blepo. Verbo ver. Você lembra, né? Que a Vera está estudando, então ela lembra.
Eu vejo só a Liara manda lá as fotos lá, o pau tá quebrando aqui no grego. As duas lá. Então, o verbo blepo. Bom, onde entra... Então, blepo a blepes, blepe. Blepo, blepete, blepus, para fazer o presente. Mata. Agora, nós precisamos colocar o sigma aqui para fazer o futuro, certo? Certo. Onde que o sigma vai entrar? Entre a raiz e a desinência, é a vogal de ligação, né? Então ele vai entrar bem aqui, certo? É isso? Bem aqui, né? O sigma. Então, vai ficar... Isso. Vai ficar assim, né? Blep. Só. Não é isso? Isso. Ia ficar. Isso. Mas troca. Não é isso? Tudo bem? Ó, é o mesmo padrão. Raiz, raiz. Né? Aqui é a desinência, né? Vamos colocar assim. Não é aqui que está entrando o sigma? Não é isso, Jorge Eva? Sim. Não é? Vamos colocar ela aqui, no lugar dele. Certo? Certo. O que vai acontecer? Pois é. É que e deu um pi, sigma. Ora, eu tenho uma letra em grego que representa esse som. Que é o psi. Então, ele vai ficar assim. É lógico. Tá? Então, o que é que acontece? A gente vai ver a gente pode ver quando a gente vê um psi por aí, nesse lugarzinho aí onde ele está, a gente tem que acender a luz amarela. Dizer, ou isso é um verbo que eu nunca ouvi falar, ou isso é um outro verbo que talvez eu ouvi falar, mas ele está no futuro. Tá? E aí vai ficar o quê? Igual. Ble, 6. Ble, 6. Blepsomen. Blepsete. Blepsete. E blepsusim. Tranquilo? Boa. Tranquilo. Essa é uma situação em que eu tenho... aliás, isso ocorre, o psi, ele vai acontecer, ele vai aparecer no futuro, não só no caso do choque do pi com o sigma, mas também em uma dessas situações aqui, ó. Quando é os pi, ou seja, o pi, ou aí você tem que lembrar o beta e o φ, né? E o φ. Mais sigma. Vai dar psi. Tá? Você diz assim, mas não faz sentido. Por que isso? Por que isso? O pi, tudo bem, porque pi com sigma, dá psi. Mas aqui é psi, né? Ou psi. Né? Sim. Repare, esses sons, eles são articulados na mesma parte da boca. São chamados bilabiais. Bilabiais. B, P. E o F. Tá? Então, um desses três sons. Com sigma, vai dar sempre psi. Entendeu, Dani? Porque era pi aqui e o sigma entrou, né? Era blepó, né?
Aí o sigma entrou bem aqui. Então fez pi, ps. Ora, eu já tenho uma letra no alfabeto grego para representar esse som. Que é o psi. Isso é questão do fonema. Porque esse som ficou Sim. blepso. Ora, eu não preciso escrever pi sigma. Eu tenho uma letra no alfabeto grego que representa esse mesmo som, que é o psi. Então coloca o psi. Isso ele entra disfarçado. Ele entra disfarçado. Não é que é uma exceção à regra, eu me expressei mal. Não é uma exceção. A regra aliás, é o contrário. É a forçação da barra na regra, entendeu? Isso aqui é o sigma entrando com tudo e... Entendeu? O sigma ele só enfraquece quando ele é um choque intervocálico, mas a gente vai ver que ele é um problema forte. Com as consoantes, ele segura a onda. Entendeu? Ele garante a posição dele. Tem como a explicação fica tão mais. A gente vê as palavras, fica meio assim. Blepo eu conheço, agora blepso. Se é outro verbo, então parecido, mas é outro. Não é. É o mesmo verbo no futuro. Entendeu? Então, o que eu estava dizendo aqui é o seguinte. Quando a gente está lendo um texto ou um exercício, por enquanto é um exercício, mas logo também o próprio Novo Testamento, a gente vai ver um verbo aí com psi, né? Opa, acenda a luz amarela porque pode ser que seja o verbo que eu conheço no futuro. Ou que eu não conheço, mas está no futuro. Entendeu? E isso não vai acontecer apenas com pi, mas também com o beta e o fi, porque eles são articulados da mesma forma na boca. Bilabial. BP e fi. Que, aliás, esse fi, ele era um P, lembra? Sim. Que era filosofia. Né? Com mais razão ainda, ele vira psi. Tá claro? É o famoso PH de farmácia esse daqui. Tá? É um F pra gente hoje, e na Coiné é um som de F. É o famoso PH de pio. De pio, é. Philips. Philips, exatamente. Telefone em inglês em francês, né? Em português também. Se a gente pega qualquer livro mais antigo, né, a Eva que gosta de garimpar livro no sebo, os livros escritos antes da Reforma Ortográfica, que acho que foi em 1950, os livros ali da década de 20 e 30 escreviam farmácia com PH, telefone. Os livros da biografia de Santo Tomás de Aquino, ele aparece. Então, o PH, né? Luz perpétua também. Então, é o famoso PH. Então, ele é o PH mesmo. Então, com mais razão ainda, ele dá o psi. Tranquilo? Tranquilo. E bom, o português não é tão claro, né, Fred? Mas, dona Eva, você sabe no espanhol, o P e o B, até para falar, você tem que distinguir se eles vão falar, assim, fica muito parecido. O P e o B, né? Sim. Eles vão falar a palavra com P e o B, você tem que prestar atenção para saber se estão usando o P e o B, porque é bem próximo. O português tem essa diferenciação maior, mas o espanhol é muito parecido. Isso. No espanhol eles confundem o V com o B, né? O V também. O V parece muito com o F. Com o F, exatamente. Tem essa... Que é por isso, né? Por isso, E para fazer o B no espanhol, eles não chegam a fazer, porque a gente enche a boca para fazer B, né? É um B de boca, né? Eles quase não tocam, né? Tá louca, tá louca, tá louca. Sobretudo na Espanha, né? Mas é bilabial, de todo modo é bilabial, tá? E quando bilabial está lá na apostila de alfabeto. Sim. Na primeira apostila. Tá? Tranquilo aqui, né? Então, nem preciso perder tempo colocando um outro exemplo aqui. Deixa eu ver, de um outro verbo que terminaria com fi ou com... Deixa eu ver se eu tenho separado aqui. Fico em casa. Seria o grafo. Eu fico em casa selecionando verbos para colocar na hora certa na aula, né? Porque tudo é a questão da hora certa que você colocar, né? Por exemplo, grafo. Que é o verbo escrever. Tá? Grafo. Isso. Então, o grafo. O grafo, o que vai acontecer? O signo vai ter que entrar aqui no meio. Né? Grafso. Só que não vai ficar grafso. Vai ficar mesmo grapso. Aqui, ó. Qualquer uma dessas três mais signo dá si. Tranquilo? Grapso, grapseis, grapsei. Grapsomem, grapsete, grapsusim. Tranquilo? Tranquilo. É a regra do
Isso. Agora, tem outra situação em que vai acontecer uma fusão semelhante, que são os verbos terminados. Vou começar também pelo mais óbvio, e depois a gente acrescenta os outros. Didasco. Lembra do didasco? O que significa? Sim. Tá, então vamos colocar o gnosco. E lembra do gnosco o que significa? Conhecimento? Conhecer. Eu conheço, né? Gnosco. Certo? Gnosco. Certo? Gnosco. Eu conheço. Certo? Então fica gnosco no presente. Gnosco, gnosqueis, gnosquei. Gnoscomen, gnosquete, gnoscos. Assim. Agora, para fazer o futuro, o que a gente precisa? Colocar o sigma no lugar certo. Onde é o lugar certo? Bem aqui. Certo? Então, ele vai entrar aqui. Entra o sigma. Gnosso. É isso? Ora, eu tenho uma letrinha no alfabeto grego para fazer o que é o nosso querido Xi. Certo? Perfeito? Perfeito. Então vamos apagar essa coisa aqui e vamos colocar o Xi. Vamos escrever de forma séria. Inclusive, pessoal, dizem que, eu li isso em algum canto, que antigamente, bem antigamente, talvez antes do século de Péricles, em Atenas, ela ainda não existia e era escrito mesmo capa sigma. Tá? Seja como for, na Koiné a gente escreve direito. Como se conhecer. Então fica gnoxo, gnoxeis, gnoxei, gnoxomen, gnoxete, gnoxosim. Tranquilo, né? Facílimo. Agora, não só com os verbos que têm uma raiz terminada em capa, mas também vai acontecer com os verbos terminados em ki e também com os verbos terminados em gama. Por quê? Pelo mesmo motivo. Eles são articulados no mesmo lugar do nosso aparelho fonológico. São chamadas consoantes guturais. Guturais. Né? Gutural. Gutural. Ele é feito aqui na garganta e não no lábio. Não é bem aqui na frente. É lá atrás na garganta. Então, é gutural. Isso já explica por que entra o gama. Esse aqui é fácil, porque esse aqui é a versão. Vamos colocar de novo a nossa forma. O pi está para o kappa, assim como o fi está para o ki. Porque isso aqui não é um pH, digamos assim. Não é um pH. Né? Esse aqui é um CH, cuidado. K, H. Tá tudo H. Né? Isso aqui é um ki. Isso aqui é um kappa forte. O ki. É um kappa com aspiração. Assim como o fi também é um pi com aspiração. Né? É um pi forte. Concorda com isso aqui? Concorda? Sim. Então, se essa regra aqui ela incluía o pi e o fi, também ela tem que incluir o kappa e o ki. Né? Eles são bem parecidos. Ah. Também. Virou si. Isso. Você vê que as coisas têm sentido, né? As coisas não são aleatórias. A língua tem coerência.
para a gente acabar essa gravação aqui. Então, vamos pegar um exemplo. Já pegamos um com raiz em capa, vamos pegar um aqui, água. Lembra do verbo água? Água. 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 Que é o que dá pedagogia. Que dá bastante coisa, na verdade, esse verbo. O pedagogo, o mistagogo, enfim. É o verbo conduzir. Demagogo. Demagogo, sim. Sim, é o que conduz o povo. Né? Água. Você está lembrando desse verbo? Conduzir. Levar. Porque o pedagogo é aquele que, assim como o demagogo, ele conduz o povo para onde ele quer, o pedagogo, ele é o sujeito que conduz a criança. E era um escravo, o pedagogo, que levava a criança para o colégio. E ele tinha a função de levar, tipo um transporte escolar, digamos assim, na atividade. Sendo que ele tinha também a função, mais do que isso, não só de transporte, mas de evitar que no caminho a criança ouvisse palavras obscenas. Então ele tinha um cuidado moral também. Não era só levar. Não era só levar. E aí, a função do pedagogo era uma função importante na atividade. E aí, o nosso querido Clemente de Alexandria, um autor patrítico, né? Não chega a ser um santo padre, porque ele não foi canonizado, mas é um autor importante. E um dos primeiros filósofos cristãos, ele escreveu o livro O Pedagogo, né? Em que o pedagogo é Cristo. Bom, voltando à nossa vaca fria, para fazer o futuro desse verbo, eu preciso colocar aí o sigma. E o sigma vai entrar onde? Aqui, aqui, aqui ou aqui? Terceira opção. Então, o sigma vai ter que entrar aqui, né? Então vai ter que ficar assim. Axon. Tenta falar isso. Axon. Ó, mesmo que não pareça um capa, já virou, foneticamente, já demonstrou que virou um psi. Axon. Tá? Axo, axis, axis. Axo mesmo. Axete, axos. Tranquilo. E para finalizar, para fechar, pode acontecer em uma terceira situação. Então, qualquer uma dessas, com sigma dá psi. Tá? Qualquer uma dessas, mais sigma dá psi. Agora pode acontecer em uma terceira situação. Deixa eu ver o exemplo que eu tenho aqui. Conduzir, né, Fred? Água, conduzir. Água é conduzir. O exemplo que eu tenho aqui anotado é o verbo peito. Ele é um verbo, pessoal, que aqui na Koiné ele tem o sentido de confiar em. Né? Então, eu confio no Senhor. Ego, eito, vai para o dativo. Eu deposito minha confiança em. Kyrio e eu preciso escrito. Né? Agora, no período ático, ele tinha o sentido de persuadir. O persuado. Tá? Eu persuado o homem. Aí já se usa no acusativo. Ego, eito, ton, antropon. Certo? Então ele tem esses dois sentidos. Quando eu estudei o ático, né? Para mim isso vai persuadir, mas aí estudando aqui o grego bíblico, para dar aula para vocês, eu vi que ele tem o verbo aqui, essa gramática, por exemplo, ela tem o sentido de confiar em. É assim como pisteo, né? Que é crer em. Não confundir. Peito com pisteo. Então para fazer o futuro, então fica. Presente, normal, né? Peito, peitas, peito, 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 peito. Então, careca de saber. Mesma coisa, né? Tudo que a gente viu até agora, mesma coisa para o voz média passiva. Peitomai, peitei, peitetai, peitometa, peiteste e peitontai. Certo?
Agora, futuro da voz ativa. Eu vou colocar o sigma onde? Aqui, 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 aqui ou aqui? Aqui, exato. Então ele vai entrar aqui. Perfeito. Então vamos colocar aqui o sigma. Isso. Só que aqui vai acontecer uma coisa que é o seguinte. Eu falei para vocês da queda do sigma intervocálico. Ou seja, entre vogais, o sigma perde a parada. Foi aquele caso lá do E, sai, né? E entre vogais, o sigma perde a parada. Queda do sigma intervocálico. Agora aqui vai acontecer o contrário. O sigma vai derrubar as dentais. Então, as dentais caem diante de sigma. O sigma chega, as dentais, socorro! Vamos embora. Tá? Então, isso aqui vai virar Peisson. Então, eu tenho delta, eta. E é o tal? É o tal. Tá certo. Na verdade, são as palatais, né? As dentais e palatais vão cair diante de sigma. Vai ficar só o sigma. É isso mesmo. Certo? Então, isso aqui vai virar Peisson. Isso. Eu tinha mais exemplos e eu não lembro onde eu anotei. Tal. São as vogais dentais. São as dentais. Elas caem diante de sigma. Tá? Virou Peisson. Isso. Elas não aguentam a briga com sigma. O sigma derruba as dentais. Sendo que o tal, ele não é dental, né? Ele é palatal. É no palato que ele é articulado, né? Eu acho que ele é classificado como palatal. Bom, vamos parar por aqui. 1h07. Extrapolamos um pouquinho. E vocês têm anotado aí o Glória ao Pai? Sim. Esse último aqui, ele não tinha o encontro do F do sigma, o Φ do sigma? Não era Φ, era teta. Era teta. Era teta. A regra aqui embaixo É o Φ. O Φ. Doxa patri, kai huyo, kai hagio, pneumati. Rosen enarche, kai nun, kai ai, kai istuzaiona, tonaiona. Amém. Até a próxima aula.